é diferenciável, tá certo? Porque, ó, não, Romildo, tem um módulo, não tem? Tem um módulo de x. Não tem a fórmula do módulo? Não tem um módulo? Tem módulo. Mas quem é módulo de x? Se o x está aqui, é x. Então, acabou-se. E g é diferenciável em menos infinito menos 1, que é quando está aqui, tá certo? Não pode ser menos 1, para diferenciabilidade, com... Agora vamos ver quem é a derivada nesse conjunto. O intervalo seria fechado mesmo? Hã? Não, porque arco secante não tem derivada no 1. Pode ver, arco secante não tem derivada no 1. Não tem derivada no 1, nem no menos 1. Tá? Então, é a derivada. O domínio, o 1 pertence, o menos 1 pertence, mas a derivada não. Olha a fórmula aqui, ó. Para usar a regra da cadeia. Tá? Eu sei que não tem derivada. Basta olhar o gráfico, tá? Mas pela fórmula sai. Então, quem é a derivada de g e x? Eu vou derivar isso aqui. Aqui nesse intervalo eu vou derivar isso. Então, quem é isso? É a derivada do arco secante aplicada em menos x. Então, isso aqui fica o quê? 1 sobre o módulo de menos x, que é o módulo de x, certo? O módulo de menos x é o módulo de menos x é o módulo de x. Vezes raiz quadrada de menos x ao quadrado menos 1. Porque eu estou aplicando a derivada do arco secante no argumento aqui, que é menos x. Então, fica x ao quadrado menos 1. Vezes o quê? A derivada de menos x em relação... Eu vou botar para você entender o que eu estou fazendo, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Fica o módulo de menos x vezes raiz quadrada de quê? Menos x ao quadrado menos 1, vezes o quê? A derivada de menos x, que é quanto? Menos 1. Acontece que isso aqui vai ser igual ao seguinte. Quem é módulo de menos x? É o módulo de x. E quanto é o módulo de x nessa condição aqui? Menos x, porque o x é negativo. Então vai ficar menos x, com menos 1 aqui em cima, fica só o quê? Só o x. Vezes raiz quadrada de quê? Ou seja, em termos de expressão da mesma fórmula, a derivada também dá isso aqui, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo menos infinito menos 1. Faltou 1, claro, né? Ou seja, daí G é o quê? É diferenciável. A função G é diferenciável aonde? Em menos infinito menos 1, união o quê? 1 mais infinito, com quem é a derivada da G em x? Quem é? É 1 dividido por quem? O x vezes raiz quadrada de quê? De x2 menos 1. Qualquer que seja o x pertencente a esse conjunto aqui, menos infinito menos 1, união 1 mais infinito. Se a derivada da g é isso, quem é a integral disso? É a g. Logo, tá? Logo, quem é a integral de 1 sobre x vezes a raiz quadrada de x2 menos 1? Porque a integral é em todo o domínio da função. Quem é a integral? Quem é? É a g. Mas quem é a g? Ó,
A derivada da G, ó, olha aqui, ó. Olha aqui, a G é essa função aqui. Seu domínio é o mesmo domínio da arco secante. Quem é a derivada da G em X? É isso aqui, qualquer que seja X, num conjunto um pouco menor do que o domínio dela, são os intervalos abertos. Tá? Então, quem é a integral dessa função? É o arco, é a G, que é o arco secante do módulo de X, mais uma constante. E você, por favor, memorize uma fórmula um pouco mais geral do que essa, que é a seguinte. Dado A positivo, quem é a integral de 1 sobre x vezes raiz quadrada de x2 menos A2. Tá? Quem é essa integral aqui? Tá certo? Então é simples. É só você ver o que eu vou fazer. Vai ficar, ó, ficar 1 sobre. O que é que eu vou fazer aqui? Colocar, se eu quero usar essa de cima, tem que aparecer 1. Então eu coloco o A2 em evidência. Colocando o A2 em evidência, dentro da raiz vai ficar o quê? A2 vezes x2 sobre A2, que é o x sobre A ao quadrado, menos 1, correto? Colocando o A2 em evidência. Mas eu já vou jogar o A2 aonde? Para fora. Para fora. Então vai ficar o quê? AX. Integral em x. Tá certo? Concorda comigo que é isso? Tá certo? Mas eu preciso fazer a mudança de variável. A mudança de variável, qual é a mudança que eu farei aqui? Qual é? Vou colocar aqui. Qual é a mudança? U igual a x sobre A. Com isso, quem é o dx? 1 sobre A. Quem é o du? Desculpe. Que dx? Quem é o du? Quem é? 1 sobre A dx. Como é que aparece isso aqui? Vamos arrumar. Vamos arrumar. Porque o A está aqui, está multiplicando. Tá? Já apareceu. Não. Cuidado. Já apareceu, mas falta mais coisa, tá? Apareceu, porque eu tenho que fazer a mudança. Então isso aqui vai ficar igual aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Isso aqui é 1 sobre. Isso aqui, esse A vem para junto daqui. 1 sobre A dx. Tá certo? Então aqui vai ficar, ó, x sobre A ao quadrado menos 1. Só que para dar certo, para chegar aqui, para fazer a mudança e ficar U vezes U2 menos 1, tem que aparecer aqui o quê? X sobre A vezes. Então eu tenho que multiplicar por A, para não alterar nada. Aí esse A dividindo, ele cai fora como 1 sobre A. Concorda comigo? Entrando, só dá o X. Entendido? Ou não? A vezes X sobre A, quanto é que dá? X. A vezes X sobre A dá X. Não, cuidado, ó. Eu estou fazendo toda a conta no denominador, preste atenção. A conta está sendo feita no denominador, não é no numerador. X sobre A, denominador, aqui A. Então, A vezes X sobre A, conta no denominador. A vezes X sobre A, dá quanto? X. E aí, fico com o quê? 1 sobre A, fazendo a mudança. Aí agora sim, vai ficar a integral de quem? De 1 sobre U, ó, U, vezes a raiz quadrada de U2 menos 1. Integral em U. Hã? É o DU. É o DU. Primeiro eu peguei esse A, joguei para cá. Tá? Que está no denominador. Aí isso aqui forma o quê? O DU.
Ao fazer isso, fica o x sozinho aqui. Mas tem que aparecer x sobre a. Para a mudança, quando eu fizer a mudança, aparecer u vezes a raiz quadrada de u2 menos u. Aí como é que eu faço aparecer x sobre a? Escrevo x sobre a e multiplico por a. A vezes x sobre a é x. É toda a conta feita no denominador. Então, quanto é que dá isso? Dá 1 sobre a. Quanto é que dá essa integral aqui? Quanto é que dá? Isso aqui vai ficar o quê? 1 sobre a vezes o arco secante de quem? Do módulo de u, porque a integral é em todo o domínio da função, mais uma constante. Isso aqui é quanto? É só substituir, não dá quanto. Vamos lá, fazendo. Então, essa integral dá o quê? Dá igual a quê? A 1 sobre a, arco secante de quê? Do módulo de x sobre a, mais uma constante. Ou seja, vamos juntar tudo, a integral de 1 sobre x vezes raiz quadrada de x2 menos a2, integral em x. Quem é essa integral? Quem é? É 1 sobre a, arco secante de quem? Do módulo de x sobre a. Mais uma para você memorizar, tá? Tem a integral que dá o arco seno, a integral que dá o arco tangente, e agora a integral que dá o arco secante, mas é o módulo. Entendido? Portanto, quem é a integral? Quem é a integral, ó, de 1 sobre x vezes 1 sobre x vezes... Tá aceso aqui, tá? Tá aceso. Tá. 1 sobre x vezes a raiz quadrada de x2 menos 36. Isso aqui é a integral de quê? De 1 sobre x vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 6 ao quadrado, integral em x. E dá quanto? Tá? E dá quanto? Dá 1/6 do arco secante de quê? Módulo de x sobre 6, mais uma constante. Entendido? Tá? Vamos para a última função trigonométrica inversa. Em vez de ficar fazendo as contas, para entrar... E vocês verão a razão dessas funções trigonométricas inversas. Não é só fazer essas integrais desse tipo, não. Elas ajudam a resolução de outras integrais, pelas mudanças de variável, mudanças trigonométricas de variável, tá? Já vou começar hoje. Mas guardem essas integrais. Essas integrais aí, elas são... Ó. A função, não sei se vocês lembram, mas a função, ó, a função cossecante, e se vocês lembram, a função cossecante, ela vai do seu domínio, que é o domínio da cossecante, o conjunto formado por k do x real, tal que o seno de x é diferente de zero. É o mesmo domínio da cotangente. Em R, essa função não é injetiva nem sobrejetiva, tá? E eu gosto sempre de observar que tem alguns matemáticos da velha guarda que prezam pela língua portuguesa, diferente de mim, né, tá?
diferente de mim, tá? Que não aceitam essas palavras, injetiva e sobrejetiva. As palavras corretas são injetora e sobrejetora. Mas é tão usado, eu particularmente eu prefiro isso aqui, tá? Por exemplo, não existe a palavra inversível. Tem inversa, mas não tem a palavra inversível. O que tem é invertível, tá certo? No entanto, de tanto se falar inversível, alguns dicionários já trazem. Dicionários online já trazem. Eu não consigo falar inversível. De tanto me darem carão, quando eu dizia inversível, eu aprendi a não gostar de inversível, tá? É invertível. Mas muitos professores dizem inversível e eu já vi em alguns dicionários online a palavra inversível, quer dizer, já está aceito, né? Coisas da língua, né? Então, mas eu digo injetiva e sobrejetiva, eu não digo injetor e sobrejetor. Não é injetiva nem sobrejetiva. Entretanto, tá? A função, que é a função que eu chamo de I cossecante, I é para dizer que ela tem inversa, tá? I cossecante, que vai do conjunto menos π sobre 2, 0, união, 0, π sobre 2, tá? No conjunto menos infinito, menos 1, união, 1 mais infinito. Isso aqui é exatamente, ó, a imagem da função cossecante. É a imagem, tá? Dada por I cossecante de x, ICSC de x, igual a cossecante de x. Cossecante de x. Qualquer que seja o x pertencente a esse conjunto, quem é esse conjunto? É o intervalo menos π sobre 2 fechado, tirando quem? Tirando zero. Essa é a diferença de conjunto. Essa função, sim, ela é injetiva e sobrejetiva. Ela é injetiva e sobrejetiva. Aí como é que se escreve? Logo, é o quê? Invertível, porque ela é bijetiva. Tá? Ela é invertível. Aí, definição. Ó, aí um gráficozinho para você entender por quê, né? Vejamos isso geometricamente, tá? Geometricamente. Acompanha aqui, garoto. Ei, cameraman, se liga no trabalho, rapaz. Tá? Aham. Não, é só para você ver se você tá ligado. Tá? Então, o cameraman tá ligado. Eixo Y, eixo das ordenadas, eixo das abscissas, semicírculo trigonométrico, eu não preciso do outro lado. Tá? Exagerei, não precisava disso tudo, mas não vou apagar. Tá? Vou pegar aqui. Menos 1, 1 e 1, né? Então, se você pegar um ângulo X aqui, um ângulo de medida X, ou seja, pega esse ponto aqui, traça perpendicular, né? Então, ó, tá aqui. O ângulo X, essa medida aqui, quem é daqui para cá é a, você já vê lá do cálculo 1, é o quê? Cossecante de x. Então você percebe que quando o ângulo, tá certo, vai de zero aberto a π sobre 2 fechado,
ângulo, o ângulo, tá? De 0 aberto a π sobre 2 fechado, a cossecante cai de mais infinita que a 1. Isso quer dizer que essa função mapeia esse intervalo sobre esse. Ou seja, ela dá uma bijeção desse intervalo nisso. Tá? Bijetivo e sobre. E do outro lado, aqui, ó.